Jesus se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É bom voltarmos, né? Depois aí da consciência cristã, sem os trabalhos na igreja, nem nas mídias da igreja, né? Mas a gente sabe que estava todo mundo assistindo aí a consciência cristã, né? Espero que todos tenham aproveitado.
Isso. bastante, mas vamos voltar, né? E pedir a Deus que essa pandemia passe logo para a gente voltarmos de uma vez para os cultos habituais, presenciais, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que aconteceu aí na Conceição, que Ele tem nos protegido até aqui, né? Temos aí o pessoal aí que é recuperado da Covid, né? O pastor, família, as demais famílias. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo pelo culto. Vamos pedir ao irmão Jorge Michel para fazer essa oração. Amém. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, por mais este momento. Estamos reunidos para aprender mais da tua palavra. E agradecemos cada filho teu que chegou nesta noite com esse desejo, esse intuito de aprender mais da tua palavra. E precisamos ser alimentados dela. Precisamos, Senhor, cada dia mais ser edificados da tua palavra. Porque ela que sonda, ela nos corrige, ela que, Senhor, faz com que andamos conforme a tua vontade. E que em nome de Jesus, seja talvez o teu filho, pastor Saul, use um instrumento para edificação, para a sua santificação, para a solidificação da nossa fé. Seja com aqueles que já chegaram, aqueles que vão adentrar nessa sala, que sejamos edificados conforme a tua vontade. É isso que nós te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jorge. É bom vermos os irmãos novamente. Vamos convidar a irmã Caliene para louvar o hino. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor um hino de gratidão pelo retorno dos irmãos que estavam enfermos, o pastor Vanusa e demais pessoas. E em gratidão ao Senhor, nós vamos louvar esse hino que é tão conhecido entre nós, já para todo mundo acompanhar. Hino 62, hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegram meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Vamos passar a palavra para pastor Saul, para o estudo desta noite, e para as comunicações, né? Agora que vamos iniciar, de fato, né? Nosso país só começa depois do carnaval, realmente, né? E com essas pandemias, é que a gente está começando mais tarde ainda. Mas a palavra está com Saul para o estudo e para os informes. Os irmãos estão me ouvindo? Vamos, pastor. Epa, Sim. Pronto. Então é o seguinte, irmãos. Eu estou com dificuldade aqui de apresentar a tela, então eu estou transmitindo aqui do celular. Então não vai aparecer tela aí, tá certo? Ok? Ok, pastor. Certo, pode trazer Pronto. o estudo. Pronto. Beleza. Então, queridos, nós vamos ler um texto da palavra de Deus e hoje o que eu queria lançar para os irmãos era um desafio. Já estamos retornando e trazendo um desafio para os irmãos. E vamos fazer um estudo que já é conhecido dos irmãos, porque nós já estudamos uma série de estudos a esse respeito. Só que agora eu vou trazer esse estudo para os irmãos, trazendo também um desafio. E no final eu farei o desafio a todos os irmãos que estão logados aqui hoje. A última vez que eu vi, nós tínhamos 18 irmãos que estavam logados. Então eu vou ler Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso de número 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez, neste momento, e pedimos a tua bênção para nós como igreja. Pedimos uma bênção especial para cada um dos teus servos que está ouvindo a tua palavra nesta noite. É em nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, nós queremos falar hoje a respeito de algo que é primordial para a igreja. É claro que o objetivo da igreja é o louvor da glória do Senhor, como bem diz os nossos catecismos. Mas, além disto, nós temos uma missão muito especial, que é a missão de levar a palavra de Jesus Cristo a todas as nações. Esse texto lido em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, era um momento em que Jesus estava saindo daqui, retornando para o Pai, e nesse momento ele dá uma ordem especial para a sua igreja, quando diz: ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Então, este é um momento especial da igreja. É um momento em que a igreja recebe do Senhor Jesus a missão de levar a sua palavra a todos aqueles que ainda não a ouviram. Então, essa é a missão maior da igreja. Então, o tema que nós queremos tratar com os irmãos hoje, até porque vamos lançar um desafio no final, é sobre o evangelismo, e notadamente o evangelismo pessoal. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Bem, quando nós falamos de evangelismo, e se nós perguntarmos aqui o que é evangelismo, certamente nós vamos ter muitas definições a respeito do que seja o evangelismo. Mas, seguramente, podemos dizer que evangelismo é o ato de levar o evangelho, a mensagem de salvação àqueles que não são salvos. E esta ordem é precisa, é específica e nos é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando, em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, que foi o texto lido, ele fala com muita clareza a respeito da missão da igreja. Quando eu digo missão da igreja, irmãos, quero dizer que essa não é uma missão do pastor, não é uma missão dos presbíteros, não é uma missão dos diáconos somente. É uma atribuição de toda a igreja. E, portanto, é a atribuição de cada um de nós. Bem, falei em evangelizar, não é? Que é o ato de levar o evangelho, e, portanto, preciso dizer também que o evangelho é o próprio Cristo, quem ele é, o que ele fez e como pode ser reconhecido numa experiência pessoal. O próprio Jesus Cristo, irmãos, quando aqui esteve, evangelizou, pregou o evangelho de várias formas, inclusive praticando o evangelismo pessoal, quando tratou pessoas individualmente, particularmente. Muito bem. É nessa perspectiva que nós vamos tratar do evangelismo. Há várias formas de evangelizar. A primeira forma que nós queremos destacar aqui hoje é o evangelismo de massa. O que é o evangelismo de massa? O evangelismo de massa é aquele que atinge um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Poderemos dizer que o evento da consciência cristã, se estivesse sendo assistido por pessoas não crentes, era o evangelismo de massa. E acreditamos que isso realmente aconteceu. Poderemos também qualificar que o evangelismo de massa é aquele evangelismo que nós fazemos pela televisão. É o evangelismo que nós fazemos pela internet, quando pregamos para muitas pessoas ao mesmo tempo. Também é aquele evangelismo que nós mais maduros alcançamos, em que havia grandes concentrações em estádios, como, por exemplo, a cruzada de Billy Graham no Brasil, em anos passados, Jim Swaggart, e entre outros, que fizeram cultos em massa, evangelizando nos estádios do nosso país e também de outros lugares. Então, estes cultos são cultos de massa. Também o rádio também pode ser considerado evangelização em massa, porque através do rádio você atinge um grande número de pessoas
ao mesmo tempo em diversos lugares e regiões. E você pode evangelizá-los pelas ondas do rádio. É também um modo de evangelismo de massa. Também a literatura, os folhetos, também é evangelismo de massa. Você pode, em uma campanha, atingir toda a cidade de Campina Grande de uma só vez, com literatura evangélica, levando em cada casa uma mensagem do evangelho. Já tive a oportunidade de fazer isso, juntamente com um primo meu, lá de Monteiro, que não sei nem se está na igreja hoje, chamado Raul, e nós fazíamos esse trabalho de evangelismo na cidade. Também um outro cidadão lá, que eu sei que não está na igreja, chamado Eusébio. Nós fizemos um trabalho durante um ano, evangelizamos toda a cidade através de um programa da Cruzada Mundial de Literatura, que nos dava os folhetos com o objetivo de levarmos um folheto em cada casa. Eu já falei aos irmãos sobre esse trabalho. Muito bem. Isto é o que nós chamamos de evangelismo de massa. Você atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Entretanto, o próprio Jesus não desprezou o evangelismo pessoal. E na Bíblia você encontra muitos momentos de Jesus pregando o evangelho de forma individual a várias pessoas. Basta você ler os evangelhos e você vai ver Jesus Cristo evangelizando pessoas e tratando-as individualmente, tratando-as uma a uma. Bem, é sobre este tipo de evangelismo que nós queremos falar com os irmãos hoje. O evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é o contato individual. Eu faço contato individual com a pessoa que eu estou evangelizando, por qualquer forma e por qualquer meio, desde que eu a alcance. É um contato personalíssimo. É um contato individual. O desafio que eu quero trazer para os irmãos é justamente neste campo. Porque agora, irmãos, nós podemos fazer também o evangelismo pessoal, o contato individual pela internet, através de um programa que eu vou falar sobre ele no final deste culto. Então, o meu desafio lançado para cada um dos irmãos que está nos ouvindo hoje é para que você se torne um evangelista. Aí mesmo na sua casa, sem você sair da sua casa, apenas contactando pela internet a pessoa que você vai querer evangelizar. Você vai escolher a pessoa que você deseja levar para ela a mensagem do evangelho. Eu vou explicar lá no final, porque agora nós vamos tratar especificamente da questão do evangelismo individual e da importância da mensagem que a gente tem que levar para estas pessoas. Por isso mesmo, acredito que posso seguramente afirmar que evangelismo pessoal é o crente tratando indivíduos um por um. E é Cristo que nos faz pescadores de homens. Quando Jesus começou chamando os seus discípulos, como você pode claramente verificar em Marcos, no capítulo 1 e no verso 17, ele diz assim: vinde após mim, e eu vos fareis que sejais pescadores de homens. Jesus, irmãos, chamou a mim e chamou a você para que nós fôssemos pescadores de homens. Isto é, para que nós pudéssemos levar esta mensagem de Jesus Cristo a todas as pessoas. Você pode até dizer que não tem habilidade para pregar, que não tem habilidade para ensinar, mas a metodologia que eu quero que você aplique e que vou falar sobre ela hoje
Não vai ser necessário você ser um grande pregador, não vai ser necessário você ser um grande professor, porque você vai pegar tudo prontinho e vai ministrar para a pessoa que você conhece. Então, tudo isso você fará da sua casa, sem se deslocar para canto nenhum, sentado na mesa da sua casa no momento que você escolher, você pode fazer esse trabalho para a sua igreja, dedicando um tempo muito pequeno, como vamos mostrar no final. Muito bem. Quando falamos de evangelizar, precisamos saber o que é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a porção da Bíblia que tem referência ao incrédulo e inclui a obra de Cristo em dar a sua vida, como especifica Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos de 1 até o verso de número 4. Portanto, ressaltar toda a obra da redenção de Jesus Cristo, incluindo a sua morte na cruz. Isto é o Evangelho. E é isto que o Senhor quer que nós possamos ensinar às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a sua mensagem, ou que, tendo ouvido-a, ou não deram a atenção devida, ou não compreenderam. E através da sua conversa, da sua explicação, a pessoa poderá entender a mensagem do Evangelho. Primeira coisa que nós precisamos saber, irmãos, quando falamos de evangelização, precisamos entender que quando nós testemunhamos, quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos o que nos é dado nas Escrituras. Nós não inventamos ou pregamos as nossas próprias ideias. Neste sentido, o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, no capítulo 1, e também em 1 Coríntios, no capítulo 11, também Jonas, no capítulo 3, e no verso de número 2. Portanto, quando eu falo em evangelizar, quando eu falo em levarmos a mensagem do Evangelho, eu estou falando em nós divulgarmos aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez e aquilo que os apóstolos falam a respeito de Jesus. É somente isto. Então não há o que temermos, porque nós conhecemos, temos a Bíblia em mãos e sabemos o que o Senhor disse. E quando nós vamos tratar com alguém, nós estudamos previamente aquele assunto, aquela matéria, e podemos tratar com muita facilidade. É por isso que há entre as solas, sola escritura, ou seja, somente a escritura. Nós não podemos evangelizar utilizando qualquer outro artifício. Temos que usar a Bíblia, porque é somente a Bíblia. Então, evangelizar, como você está vendo, não é difícil. Todos nós podemos fazer isso. E no final eu vou lançar o desafio para você. A Bíblia, irmãos, contém toda a revelação da vontade de Deus. Entretanto, há ensinos principais, como, por exemplo, os evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história de Jesus bem detalhadamente. Quando nós evangelizamos, nós vamos apenas contar essa história, levar esta mensagem, mostrar o que Jesus fez, o que Jesus disse e tudo o que foi escrito a respeito dele quando aqui esteve. Mas você pode se perguntar, e o que deve ser pregado primeiramente? Quando eu vou levar a mensagem do Evangelho, o que é que eu devo pregar em primeiro lugar? Bem, eu acho que a primeira coisa que nós poderíamos começar a falar é sobre o que a Bíblia diz sobre Deus. O povo tem ideias erradas, são ignorantes no que diz respeito à personalidade
e o caráter de Deus. E nós precisamos ensinar quem é Deus. Então, quando eu vou e eu explico para qualquer pessoa quem é Deus, eu estou fazendo evangelização. Então, evangelizar é dizer, por exemplo, quem é Deus. Em primeiro lugar, é necessário que as pessoas conheçam Deus. E, amados, tudo a respeito de Deus está na Bíblia. Cada um dos atributos que eu vou lhe dizer está em um versículo. Eu não vou citar todos os versículos, porque vou poder disponibilizar esse material para você. Mas a Bíblia diz que Deus existe. A Bíblia diz que Deus é vivo e verdadeiro. A Bíblia diz que Deus é espírito, que Deus é justo e benigno, que Deus ama o justo, que Deus é puro, que Deus ama a justiça, que Deus é o doador da vida, que Deus é santo, que Deus é amor, entre tantas outras coisas e atributos que nós podemos relacionar a respeito de Deus. Cada um desses atributos que eu citei a respeito de Deus tem também um versículo, um texto bíblico apoiando o que eu estou dizendo a você. É porque eu projetei tudo para aparecer na tela aí, infelizmente não foi possível hoje. Deus nos ama, é verdade, mas a sua justiça tem que ser satisfeita. As pessoas gostam, amam saber que Deus é amor, e Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então essa mensagem nós precisamos levar para tirar aquela ideia errada e equivocada de que Deus é um pai bom e no fim vai salvar todo mundo, porque a Bíblia diz que não vai acontecer isso. Por isso, irmãos, nós precisamos ser evangelistas, porque nós precisamos ter preocupação com aquelas pessoas que estão perto da gente e que só nós vamos alcançá-las. E que se eu não fizer minha parte e não alcançá-la, ela não será alcançada. Porque o acesso para esta determinada pessoa, quem tem é você. E é esse trabalho que eu estou desafiando os irmãos para fazermos juntos. Mostrar quem é Deus. Segundo lugar, em termos de importância, o que a Bíblia diz sobre a condição do homem. Quem é o homem? Os homens, em geral, acham que são bons, que não precisam de Deus ou de salvação. Já ouvi muita gente dizer, eu sou um homem bom. Eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não maltrato minha família, eu respeito minha família, eu sou um homem da minha casa, e papapá, e vai dizendo, todas as qualificações que ele tem, e ele se acha bom. Uma pessoa boa. Mas não é isso que a Bíblia diz dos homens. O que a Bíblia diz dos homens é bem diferente. E essas pessoas que se acham boas são as pessoas mais difíceis de aceitarem o Evangelho, porque elas acham que não precisam dele. E nós precisamos mostrar isso. Mostrar o que a Bíblia diz sobre o homem. O que a Bíblia diz sobre o homem? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, desde o nosso nascimento, uma criancinha, quando nasce, ela já é um pecador, já é uma pessoa pecaminosa que precisa de redenção. Olha o que a Bíblia diz sobre o homem. Cada uma dessas coisas que eu vou dizer também está acompanhada por um versículo da Bíblia. Eu não vou fazer a citação, porque eu vou disponibilizar esse material para você. Mas a Bíblia diz que o homem natural é sem Deus, é pecador, está condenado, é injusto e nada pode fazer por si mesmo. Portanto, necessita de alguém para ter vida. E poderíamos listar muitas outras qualidades terríveis que o homem possui.
como orgulho, vaidade, mentiroso, transgressor, e aí vai uma série de adjetivos que nós poderíamos numerar aqui. Então, veja bem. Primeiro, mostrar quem é Deus. Segundo, mostrar quem é o homem. E terceiro, mostrar o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. O mundo tem ideias erradas sobre a vida e morte de Jesus. Mas a Bíblia, com muita clareza, nos traz uma visão completa daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus representa para nós, homens, e para nós, da raça humana como um todo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus nasceu do Espírito Santo. Diz que Jesus é Deus. Diz que ele nos deu a sua vida em nosso lugar. Diz que ele sofreu, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, que ele foi elevado aos céus, que Deus o fez Senhor e que ele vai voltar. Cada palavra dessas que eu disse agora sobre Jesus Cristo tem um versículo da Bíblia amparando esse adjetivo que eu disse aqui também de Jesus Cristo, essa qualidade especial de Jesus Cristo. Em quarto lugar, veja as coisas que nós já falamos aqui e que devem fazer parte do nosso roteiro evangelístico. Quem é Deus? Quem é o homem? Quem é Jesus? E agora, em quarto lugar, o que Deus exige? Qual é a exigência divina para o homem? Para que o homem possa retornar, para que o homem possa ter comunhão com Deus, para que o homem possa ser reconciliado, para que o homem possa ser justificado. Qual é a exigência divina? Tem uma exigência divina? Tem. Tem sim. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela requer uma ação por parte do ouvinte. Ou ele aceita, ou ele rejeita Jesus. Então, quando a mensagem chega para uma pessoa, ela não tem nem outra opção que não seja essas duas: aceitação ou rejeição. E nós sabemos que aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho se tornam cristãos, vivem uma vida diferente dali em diante. E os que rejeitam, por outro lado, também têm a condenação eterna. E é necessário que a gente mostre isso. Então, qual é a exigência de Deus? Em primeiro lugar, em João, no capítulo 3, a partir do verso 3, o Senhor apresenta o novo nascimento. E apresenta um homem religioso, a um homem bom, a um homem que era respeitado, a um homem que dava sua contribuição, o seu dízimo ao templo, um homem que passava horas orando. E Jesus olha para ele e diz: olha, isso não é suficiente, você tem que nascer de novo. Esse homem, chamado Nicodemos, seria recebido com honra em qualquer igreja, não tenho dúvida disso. Qualquer igreja receberia com muita honra, dado o seu conceito, dada a sua religiosidade, dada a sua aparente piedade, mas Jesus diz: isso não basta. Você tem que nascer de novo. Atos capítulo 16, verso 31, Jesus diz ao carcereiro, quando ele pergunta: que devo fazer para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus. Em João, no capítulo 1, no verso 12, é preciso receber Jesus. Em Gálatas, no capítulo 2, verso 16, Paulo diz que a justificação é pela fé. Nós precisamos crer. E no Salmo 51, verso 10, Davi diz que precisamos ter um coração puro. Portanto, esses passos, nós precisamos passar por eles
para poder ter a vida eterna, para poder ter a convicção de que somos um cristão. Novo nascimento, crer em Jesus, receber Jesus, ser justificado pela fé e daí em diante ter um coração santo, santificado, no processo de santificação, uma mudança na nossa própria vida. Quem pode evangelizar? Desculpe. Você já se perguntou? Quem pode evangelizar? A resposta é simples. O governo não vai evangelizar. Os intelectuais deste mundo não vão evangelizar. Os grandes sábios, de qualquer forma, não vão evangelizar. Mas quem pode evangelizar? Simples. Aqueles que já foram evangelizados e são salvos. Os salvos formam o corpo de Cristo. Este corpo é a igreja. Os crentes formam a igreja. Eu e você, meu irmão, nós formamos a igreja. Portanto, somos nós que estamos credenciados e que podemos levar essa mensagem do Evangelho. Paulo diz isso em Efésios 5, 23 a 30, na carta aos Coríntios, primeira, no capítulo 12, versos 13, verso de número 27. Portanto, posso lhe assegurar, meu irmão, que a igreja é o porta-voz de Deus e seu representante na terra. Nós somos o porta-voz de Deus. Nós somos os representantes de Deus na terra. E se nós nos calarmos, quem é que vai levar essa mensagem? Por isso, precisamos fazer a nossa parte. O evangelismo é o trabalho da igreja, como já disse. É o trabalho de cada crente, é o trabalho de cada beneficiário do evangelho. E Paulo nos diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 15, e depois, no mesmo capítulo, versos 18 e verso de número 19. Então, evangelismo é uma atividade da igreja em contar o evangelho aos pecadores com o objetivo de levá-los ao conhecimento do Salvador. Mas por que evangelizar? Por que é que eu e você precisa pregar o evangelho? Por que é que eu e você precisamos evangelizar? Bem, irmãos, por duas razões. Dever e amor. Vou repetir. Devemos evangelizar por duas razões. Dever e amor. Dever é a obrigação de levar o evangelho a toda criatura. O Senhor mandou fazer isso quando disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Ele deu à igreja a tarefa de pregar, de levar esta mensagem. Portanto, o evangelismo é o trabalho de cada beneficiário do evangelho, de cada crente. É o meu trabalho e é o seu trabalho também. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 1, versos 14 e o verso 15. Primeira razão, dever. E a segunda? Segunda razão, evangelizamos por amor. Evangelizamos por causa da compaixão que temos, ou que deveríamos ter, para com as pessoas sem Cristo. Cristo nos deu o exemplo deste amor em Lucas, no capítulo 19, no verso 41, quando ele chorou sobre Jerusalém, porque eles eram como
ovelhas que não têm pastor, não tinha quem cuidasse deles. E nós? O que temos feito em prol daqueles que são nossos amigos, daqueles que são nossos parentes? O que nós temos feito? Temos deixado eles irem sem nenhum conhecimento para a condenação eterna? Se nós temos relacionamento com eles, se nós amamos eles, nossos parentes e os nossos amigos, nós temos que compartilhar e temos que falar de Cristo para eles. Eu me lembro muito de Melina, quando era pequenininha, e ela decidiu evangelizar o avô dela. E ela dizia, eu preciso ir a Monteiro. Eu tenho que evangelizar o meu avô. E foi. E levou ele para a igreja. Ele nunca tinha ido em uma igreja. E ela foi lá e disse, não, eu vim, vou levar, você vai, e vai, e ele foi. Né? Ele foi para a igreja. E ela deu uma Bíblia para ele. E ela ficava se perguntando e dizendo assim, será que ele está lendo? Eu vou verificar. E aí ligava. Né? Ele dizia, você leu a Bíblia? Ah, filha, eu estou lendo. Está lendo? Leu aonde? Onde foi que você leu? Qual foi o livro que você leu? E o que é que diz? Diz o quê? Pegava assim de surpresa. Né? Então, é esse o trabalho de evangelismo. Evangelizar é isso. É você falar dentro da sua condição, é você levar a pessoa a examinar a Bíblia, é você levá-la a fazer perguntas e explicar a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do próprio homem. Se você ama os seus parentes, se você ama os seus amigos, você não pode deixar de levar a mensagem do Evangelho a eles. E se eles morrerem amanhã sem ouvir o Evangelho? Não é? Então, precisamos pensar seriamente nesta condição. Muito bem. Evangelizamos por duas razões: dever e amor. Já explicamos isso, já falamos isso, né? Então, queridos, nós temos falhado em não pensar seriamente sobre o estado do incrédulo, do descrente. Perdido, condenado, sem Deus, sem salvação. Há uma grande falta de interesse para com as almas perdidas. E nós precisamos ter interesse nas almas perdidas para que elas possam não ir para aquele lugar terrível que nós conhecemos, que é o lago de fogo e enxofre. Preciso falar de Deus para estas pessoas. Então, dois grandes impulsos nos ajudam nesta obra. Primeiro, a palavra ardendo dentro de nós, conforme Lucas capítulo 24, verso 32. E a palavra ardendo dentro de nós é amor. E em segundo lugar, Deus mandando obreiros para a sua seara. Isto é o dever. Mateus capítulo 9, verso 38, ele está mandando obreiros para a sua seara. E o próprio Jesus Cristo, quando estava aqui, ele promoveu um grande movimento de evangelização. Não sabemos o resultado desta evangelização, mas ele juntou seus discípulos e encaminhou-os 2 a 2 a pregarem o evangelho de casa em casa. Isto, mais uma vez, nos mostra o evangelismo pessoal em ação. De casa em casa, de 2 em 2. Observe, irmãos, que a grande comissão, conforme Mateus 28, 18 a 20, não seria realizado dentro da igreja. Por isso, nós temos que sair, conforme Romanos 10, 14 e 15, como
vão se converter se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem leve a mensagem? Então, esta responsabilidade pesa sobre nós. Jesus, após instrução, envia seus discípulos 2 a 2 com o objetivo de proclamar a palavra de Deus. Agora, irmãos, quem vai pregar a palavra de Deus precisa ter qualificações especiais. Precisa ter uma vida de santidade, porque Deus usa vidas puras em dia com ele e com os homens, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 21. Compaixão e amor é o desejo de ver pecadores convertidos, conforme Paulo diz em Romanos 9, de 1 a 3. Convicção, sem duvidar das doutrinas da Bíblia, não vacilando, conhecendo a doutrina bíblica e confiando no mandado de Deus e no conhecimento que ele nos dá da sua palavra, conforme Romanos 1 e verso de número 16. E precisa também de compreensão. O ganhador de almas precisa de compreensão. Primeiro, compreensão da mensagem e compreensão da situação dos homens, para que ele possa levar essa mensagem eficazmente, conforme Tiago, capítulo 1 e verso de número 5. Portanto, queridos, este é o nosso dever, esta é a nossa obrigação, esta é a nossa missão diante daquilo que Deus nos tem dado. Muito bem, a partir dessa perspectiva, eu quero fazer agora o desafio. Esse está aqui tudo bem bonitinho, infelizmente você não está vendo, né? Mas está aqui bem traçado direitinho. Posteriormente eu vou estar apresentando a você. Eu estou agora, irmão, desafiando você. Você que está me ouvindo agora. Não importa o conhecimento que você tenha da Bíblia. Não importa a segurança ou a insegurança que você tenha. O método que eu vou te apresentar, ele é pronto, acabado. Você praticamente não tem muita coisa para fazer. E ele é de uma forma que envolve as pessoas, porque ele é via internet. Tudo você disponibiliza para a pessoa onde ela estiver via internet. É o método estratégico da JFA. JFA é aquela biblezinha que você tem no seu celular. Ele libera um programa extraordinário de evangelização e nós estamos desafiando vocês, irmãos, a se tornarem evangelistas usando este programa. Em que consiste? O nome do programa é SAL, o sabor da salvação. Foi desenvolvido e está eletronicamente equipado para que você possa ministrar todo o curso da sua casa via internet para a pessoa que está em qualquer lugar do Brasil, do mundo, na internet. Muito bem. Então, este curso, ele é um programa de evangelização pessoal pela internet. Programa de evangelismo pessoal pela internet. Ele já está pronto e acabado. São 14 lições o curso completo, devendo ser ministrado uma aula por semana. Você só vai liberar para o aluno uma aula por semana. Então, é um trabalho de 14 semanas. E você só pode ter 3 pessoas sendo evangelizadas ao mesmo tempo. Porque é pessoal. Você tem que acompanhar um a um. E você acompanha no seu celular. Você vê no seu celular o progresso que a pessoa está tendo lá. Vai poder ligar para ela, dizer, olha, está estudando, está vendo e tal. E aí vai ajudá-la muito, não é? Bem, claro, irmão, que se você topar esse desafio,
você será preparado como professor para ministrar aos seus alunos e parentes, amigos, as aulas e as provas, tudo pela internet, sem nenhuma dificuldade. Você fará tudo de casa, em apenas alguns minutos do seu tempo. Por isso, se alguém que está me ouvindo agora deseja fazer parte desse programa, vou pedir para você fazer a sua pré-inscrição. Apenas botando lá no meu WhatsApp, eu quero participar desse projeto. Então eu vou selecionar todos esses irmãos que querem participar desse projeto, vou abrir um grupo do WhatsApp para que a gente possa conversar. Nós vamos nos reunir pessoalmente, faremos uma reunião para explicar todo o processo e, nesta ocasião, faremos também a sua inscrição definitiva diretamente no programa. E, a partir daí, você já poderá convidar as pessoas que você pretende evangelizar, como disse, 1, 2 ou no máximo 3 pessoas a cada 14 semanas. Se você aceitar esse desafio, você certamente não vai parar mais. Vai continuar sempre, porque ele é envolvente e vai despertar o interesse na pessoa que você convidar para participar. Não precisa se preocupar. As aulas vêm prontas para você. Você só vai repassá-la. Você vai receber ela prontinha. Se os irmãos toparem fazer esse trabalho, nós vamos nos reunir e vamos ver como faremos e poderemos ter uma aula só, distribuído para todos os irmãos, e os irmãos distribuirão para os seus alunos. Tudo cadastrado na internet, que só você vai ter acesso a essas pessoas. Então, quero pedir aos irmãos que tiverem esse interesse, que possam colocar no meu WhatsApp, dizendo, eu tenho interesse em participar desse projeto. Aí vou abrir o grupo, a gente vai conversando e vai se reunir para decidir o projeto final. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe ricamente nesta noite, que Ele nos oriente, e estou disponível para qualquer pergunta, se os irmãos assim desejarem, e só os avisos, Beguinha, para que a gente não precise voltar mais, né? Então, domingo nós teremos reunião do conselho às 9 horas da manhã, por ocasião da escola dominical. Infelizmente, precisa ser nesse horário mesmo, tá certo? Vou pedir, inclusive, a irmã Zélia para ensinar na escola dominical neste domingo. À noite nós teremos culto com celebração da ceia do Senhor e todos os demais avisos nós faremos lá. Que o Senhor nos abençoe. Vou orar mais uma vez. Amém. Amém. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por estes momentos em tua presença. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos. E que, Senhor, cada um possa se colocar à disposição da tua causa, da tua obra, que não tenha medo, não tema propagar a tua palavra, porque todos são capazes de fazer. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Palavra com Beguinha. Não fala mais de Maria, menina. Amém, amém. Amém. Tem um tema Estamos chegando mais para domingo, ao pastor? fim do nosso culto. Desta vez aí com desafio lançado, que os irmãos possam se engajar, né, neste projeto, para que nós possamos propagar mais amplamente a palavra do Senhor e que possamos alcançar mais pessoas. Vamos Pastor, orar, só queria fazer uma encerrando. pergunta. Tem um E tema específico? desejamos que estejamos juntos no próximo domingo pela escola dominical e no culto à noite.
O pastor ainda quer falar alguma coisa antes da oração. Não, somente dizer a Zélia que o tema é livre. Nós pedimos lições da escola dominical, mas não chegou ainda. Inclusive para os adolescentes. Uma lição que a Lana escolheu. Nós pedimos, mas não chegou ainda. Então o tema está livre, Zélia. Certo. Amém. Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais um culto, Senhor, que chega ao fim. Que nós possamos, ó Pai, continuar a te cultuar, te bendizer com as nossas vidas, nos nossos afazeres, Senhor, onde quer que nós estejamos. Sede conosco, ó Pai, sede com o projeto Sal, ó Pai, que ele possa, ó Pai, propagar a tua palavra, Senhor, até os confins da terra, Senhor. Onde quer que a internet alcance, que nós possamos chegar lá, ó Pai amado, através da tua palavra, ó Pai, que nós sabemos que é eficaz. Basta cada um de nós, ó Pai, despertarmos para proclamá-la, Senhor, porque para isso nós fomos feitos, Senhor, para o louvor da tua glória e para evangelizar aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Sede conosco, sede com o pastor, sede com os demais irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Deus abençoe. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém. A Amém. paz. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor para todos, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
com